bem-vindo aí, você que está ouvindo aí nesse momento o podcast Na Mesa com Jesus. Está começando a nova temporada do podcast Na Mesa com Jesus e hoje vamos ter assim um assunto abençoado e poderoso, pode ter certeza. Eu tenho um costume aqui de dizer também, né, irmãos? Pega o teu cafezinho, pega o teu refrigerante, a tua Coca-Cola, sei lá o que tu gosta de tomar aí, né? Senta na poltrona aí e se prepare, porque vai ser um alimento sólido, um alimento vindo do trono do Pai neste momento. Está começando então oficialmente hoje, 2026, 7 de janeiro, Na Mesa com Jesus. E se inscreva no canal aí, né, no Semear Estúdio, dá o seu like aí, compartilha com inúmeras pessoas que você puder compartilhar aí, né, vai estar nos ajudando também, né, se inscreva no canal, compartilha para as pessoas aí, porque este lugar é um lugar o qual Jesus tem falado, o qual o Espírito Santo tem entrado em corações de pessoas e tem edificado pessoas. Pode ter certeza. E hoje eu tenho um convidado muito especial aí que Deus colocou nos meus caminhos aí. Eu já vim acompanhando ele há muito tempo sem ele me conhecer, mas hoje estamos tendo o privilégio de estar juntos nessa mesa que nada mais, nada menos que é Na Mesa com Jesus. E quem trouxe ele aqui é óbvio, não foi o Anderson, foi Jesus. E esse amigo meu aí é o pastor Lion Souza, que é do Ministério Rio do Espírito. Lion, seja bem-vindo, irmão, e deixa Deus te usar, irmão, porque hoje vai ser uma noite especial. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Agradecer pelo convite, pelo espaço. É uma alegria estar aqui. E não tem coisa melhor do que sentar à mesa para falar das coisas do Senhor Jesus, né? Na igreja eu sempre falo, eu digo, Cristo é o verbo. Quando falamos da palavra, estamos liberando a palavra, que é o próprio Cristo. Ele toma o ambiente muda. Nós já estávamos conversando aqui, a gente já sente a glória de Deus, né? E já vem aquele arrepio, meu Deus, é maravilhoso. E então eu agradeço, eu tenho certeza que vai ser uma noite extraordinária. Você que está acompanhando aí, fique ligado, Deus vai falar com você nessa noite, eu não tenho dúvidas disso. Já está sendo uma noite abençoada. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pelo espaço. É um prazer estar aqui. E conta com a gente aí, nós estamos à disposição sempre. Lion, cara, é um prazer enorme, irmão. É um prazer enorme te conhecer pessoalmente, irmão. Pessoalmente. Eu já te acompanho já nas redes sociais lá, né? E hoje estamos tendo o privilégio de estarmos juntos aqui na mesa com Jesus, né? Mas vamos lá. Cara, me conta um pouco da tua pessoa aí, de quem é o Lion, casado, o que faz da vida, né? Que é pastor, é óbvio, né? Conta um pouco da tua história aí, irmão, do que Jesus tem feito na tua vida nesse longo dos anos, nesse longo da tua vida, irmão, para que pessoas possam ver esse podcast e com certeza vai edificar essas pessoas também, né, irmão? Aqueles que estão lá no ministério onde tu congrega, onde tu pastoreia e tanto aquelas outras que vão ouvir e vão ver, né? Quem é o Laio, o que faz da vida, irmão? Com certeza. Bom, então eu me chamo Lion, né? Eu sou pastor. Esposo da Eduarda, pai da Isabela, tenho uma filhinha de 7 anos de idade, né? Atualmente tenho 36 anos de idade, já pastoreio há 10 anos. Até o ano de 2011 eu era atleta profissional, era jogador de futebol. E em 2009 eu me converti, mas ainda jogava, né? E aí em 2011 teve a oportunidade de eu ir para a Europa para jogar. E aí eu fui embora e fui para Dinamarca, um país frio, tanto na questão de temperatura mesmo, né? Mas também frio do evangelho, assim, sabe? As pessoas completamente distantes. E aquela vida, e jogar futebol, e amigos e tal, eu me afastei do Senhor. E aí no ano de 2011, eu retornei para casa, retornei para o Brasil. E ali eu vivi talvez dos piores momentos da minha vida. Em 2011, fui pego de surpresa. Tive um período grande, assim, de praticamente 1 ano e meio, quase 2 anos, de depressão profunda, síndrome do pânico, pensamento suicida. E minha família algumas vezes correu comigo nas madrugadas para emergência psiquiátrica. Na época eu não era casado ainda, morava com a minha mãe, no 7º andar de um prédio.
E as madrugadas, minha mãe, apavorada, assustada, tendo que cuidar de mim, trancando as janelas, escondendo as facas, era algo... O pessoal dá risada, mas eu tava endemoniado. Era assim, era terrível, eu não tinha controle da minha mente. Eram pensamentos que invadiam a minha mente e eu passei um período de grande sofrimento. E talvez muitas pessoas que estejam acompanhando, talvez estejam passando ou conhecem alguém ou passaram por isso. E eu procurei ajuda de diversas formas, mas foi num momento de lucidez que eu ouvi a voz do Senhor. E ele disse, volta para mim. E aí então em 2011 eu retornei para o Senhor Jesus e ali foi muito rápido. O Senhor, foi como se ele tirasse com a mão, Deus me libertou completamente. Começou a me levantar, conheci a minha esposa nessa época, né, na igreja que nós congregávamos, a gente se conheceu na igreja. E ali começou uma história incrível. Deus começou a acrescentar muito na minha vida. Daqui a pouco, quando nós percebemos, eu e minha esposa já estávamos cuidando de vidas, liderando células. Muito rápido. Foi muito rápido. Porque, na verdade, já estava próximo de chegar o tempo, o propósito de Deus. E Satanás sabe. Toda vez que o diabo ataca muito a vida de alguém, é porque ele sabe... que é aquela famosa frase, assim... Ele diz assim, olha, se eu não acabar com ele, eles vão acabar comigo. Né? Então o propósito estava chegando próximo, então ali foi um ataque muito grande que eu passei na minha vida. No ano de 2011, isso ficou muito marcado. E foi um momento onde eu voltei para o Senhor e ele começou a fazer uma transformação gigantesca na minha vida. E ali começou uma história de amor mesmo, uma intimidade profunda. Na época, eu estava voltando para o Senhor Jesus e comecei a conhecer ali materiais do pastor Benny Hinn, Bem-vindo Espírito Santo. Comecei a ler, me aprofundar, ir para a Bíblia. Irmão, me tranquei no quarto, passei algumas madrugadas buscando, assim, ali surgiu uma paixão, um amor, uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. E ali a minha vida mudou. E aí daqui a pouco nós percebemos... Isso ainda 2011. a partir de 2011, né? A partir de 2011. 2011 foi quando eu voltei para casa, para o Brasil, e eu tive todo o problema que eu tive ali. E aí passei um certo tempo ali de sofrimento, mas foi quando eu ouvi a voz do Senhor dizendo, volta para mim. E eu estava completamente afastado, estava desviado, né? E aí quando eu voltei pro Senhor foi como se ele tirasse com a mão. Foi rapidamente assim, ele transformou minha vida, mudou minha história completamente, né? Eu era alguém que, eu costumo dizer no meu testemunho, inclusive tem um livro que eu escrevi, eu até ia te trazer de presente, acabei esquecendo, mas numa próxima oportunidade vou te trazer. O título do livro é Ser Forte e Corajoso, uma trajetória de fé. E no livro eu testemunho também que para mim era cansativo, era tão pesado, a mente, eu já não tinha controle, domínio dos meus pensamentos, era tão pesado que para mim era difícil carregar o peso dos olhos abertos, eu queria descansar, né? Então eu pensava em um monte de bobagem, pensamentos suicidas o tempo inteiro. E daqui a pouco Deus vem e tira com a mão, assim, me liberta completamente. E aquele cara que era triste, que não tinha vontade de viver, que o mundo era cinza, daqui a pouco se encontra alegre, querendo tocar vidas, querendo servir o Senhor. Eu batia de porta em porta nos hospitais, pedindo, posso entrar aí para orar pelas pessoas? Então começou a surgir um desejo de fazer a obra, uma chama, eu tava apaixonado. Mas o que te levava, que te levou à depressão, pastor? Essa depressão aí que tu tá dizendo aí. Na verdade, pode ser diversos aspectos, né? Eu vim de uma família que na minha infância foi completamente desestruturado. Eu vivia dentro de um lar onde tinha um pai alcoólatra que espancava minha mãe, e eu sofri muito na infância. Pode ser que isso tenha prejudicado também, aí quando chegou numa certa idade da vida, parece que aquilo explodiu e veio tudo à tona. Mas eu creio muito também na questão espiritual. Era muito ataque, porque a gente sabe, Deus nos chama, Deus nos escolhe, e todos nós somos escolhidos, todos nós temos um propósito de Deus, um chamado de Deus. Se não tivéssemos, não teria nem porque tá vivo, né? Então você que tá assistindo, tá acompanhando, pode ter certeza. Deus tem um chamado para você. Algumas pessoas falam assim, mas qual será que é o meu chamado? Eu não sei. Será que Deus tem algo para mim? Eu tenho a plena certeza e a convicção de que ele tem um chamado para você. Inclusive, a própria palavra fala, Salmo 139, verso 16, diz que no livro do Senhor ele escreveu sobre todos os nossos dias antes de qualquer um deles existir. Ou seja, antes de você nascer, Deus já tinha escrito todos os seus dias, inclusive essa noite. Deus já tinha escrito que isso estaria acontecendo, que nós estaríamos aqui nesse podcast, você estaria aí assistindo. Deus separou essa noite para falar contigo, para tocar a sua vida. Não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu, a palavra diz. Não foram vós que me escolheram, eu escolhi a vós. Então pode ter certeza, Deus tem um propósito, tem um plano nessa noite para sua vida. E eu creio que foi
também uma questão de um ataque espiritual, né? Foi um momento, até porque quando eu decidi retornar para Cristo naquela época, como eu disse, foi literalmente como se Deus tirasse com a mão. Disse assim, eu só queria te trazer de volta para mim, agora que tu veio, então mudou minha história. Daqui a pouco, quando eu vi, já estava servindo. Eu acredito nisso, pastor, porque eu vivi algo semelhante. O Senhor me resgatou, né? Eu era da pá virada mesmo, né, irmão? Eu era de tudo que era drogas, né? Eu usava drogas e era assaltante. Bom, um passado aí, irmãos, muito tenebroso, horrível. E o Senhor me resgatou. Eu conheci Jesus, né? E foi instantâneo, assim, né? Que não veio o caso agora contar, porque é muito longa a história. E conheci ele. Aí eu fiquei 4 anos na presença, em santidade, vivendo algo extraordinário. E acabei cedendo na área sexual. E eu gosto de falar porque vai edificar vidas, vai levantar vidas, que aí acabei caindo. E nesse tempo que tu falou que ficou fora, nesse tempo eu levei 13 anos, irmão. 13 anos. Aí chegou um tempo que eu não aguentava mais também. E o Senhor foi lá com a mão misericordiosa dele, que ele tem, né, sobre nossas vidas, o amor eterno, o amor infalível, um amor que a gente não entende, mas que a gente sente. Sim. Ele foi lá, a mesma coisa que ele fez contigo, ele foi lá e ó, vem. Agora tu é meu, literalmente. E eu louvo a Deus, irmãos, eu louvo a Deus, você que está assistindo aí. Então vocês estão diante de 2 milagres nítido da mão do Senhor Jesus. E aqui também nós temos bastidores, aqui tem o pastor Jefferson, que está aqui, temos o meu amigo Paulo, que está aqui nas mídias, tem também o outro irmão, como é que Lucas. O Lucas, que está aqui, que era... Ô, Lucas, vem cá, Lucas. Vem cá, irmão, vem cá, comigo é assim. Esse que é o... Dá um alô aí, Lucas. Eu te agacha aí. Não, vem lá, vamos fazer o seguinte, senta aqui, você dá um alô aí pra galera aí, né, irmão? Dá uma boa noite. Boa noite, tudo bem? Me chamo Lucas, glória ao Senhor. Queria glorificar a Deus nesse momento, agradecer pela oportunidade de a gente estar junto com o Pastor Lion e tô só com feras aqui, né? Glória a Deus. Só com caras que tô tirando as fotos ali desse momento, mas tô ouvindo e aprendendo muito nesse momento, deixando que Deus me toque também, porque é preciso, né? Sou o mais jovem, provavelmente. Provavelmente não, né? É bem óbvio que eu sou mais jovem. Óbvio. mas aprendendo muito. Mas glória a Deus que tu tá aprendendo. Se eu não me engano, tem uma frase que diz, eu não sei quem é que inventou essa frase, mas eu sei que eu uso ele. Anda com sábio e tu se tornará fácil. Ande com sábios e você vai se tornar sábio também. Tá em Provérbios, inclusive, né? Tá em Provérbios. O mundo até faz de outra forma essas coisas, mas no fim tá tudo na Bíblia. Tá tudo na Bíblia. Ô, Lucas, seja bem-vindo, tá, meu irmão? Obrigado, viu? Deus abençoe esse momento aí, que o Senhor use vocês, vai ser muito legal. Ô, irmãos, aqui é assim, o podcast na mesa com Jesus é assim, pastor lá, é ao vivo e o Senhor faz essas proezas aqui, né, irmão? Até porque é o seguinte, né, irmão, só tá aqui só aqueles que o Senhor Jesus escolheu e trouxe aqui nesta noite, né, irmão? Então ele faz essas coisas, sabe lá? Então, só para te dizer, irmão, você está diante de milagres aqui. Então continua crendo, continua confiando no Senhor. A palavra do Senhor vai dizer em Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas entregar, tem que entregar. É verdade. Né? E confiar no Senhor, porque ele faz, irmãos. Ele faz. Se não me recordo bem, em Hebreus que tá, eu acho, os heróis da fé, né, pastor? Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus capítulo 11. Então, eles viveram como? Eles viveram pela fé. Pela fé, né? Então, tenha fé, acredita que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou pedimos a Ele, né, pastor? Então, agora tu volta de novo contigo a bola aí, né, pá? E então, assim, pastor, eu vivi semelhante isso, o que tu viveu, de ser arrancado agora, e agora tu vai viver para mim, e essa chama ardente, né? E aí acendeu essa chama em ti, pastor? Foi algo extraordinário. E aí depois não apaga mais, não tem como, né? Depois que a gente tem um encontro real com Cristo, não tem como voltar atrás. Depois que lança a mão no arado, não tem como retroceder, não tem como voltar atrás. E ali começou, né? E aí começou toda uma história e hoje em dia eu vejo a transformação que Deus fez na minha vida. Alguém que estava completamente desesperançoso, que já não tinha mais
propósito de vida, não tinha mais vontade de viver. Foi terrível. Foi um momento terrível mesmo. E hoje em dia a gente vê a vida completamente restaurada. Às vezes eu acabo compartilhando isso na igreja, o testemunho, e pregando por onde eu passo. E eu digo para glorificar o Senhor mesmo, para ver o milagre que ele fez. Alguém que desejava a morte e hoje em dia ministra a vida. A gente poder ministrar o Senhor Jesus, isso é vida, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, foi algo extraordinário que Deus fez. Hoje em dia sou um homem realizado, feliz, poder ter a convicção de que somos escolhidos. Imagina, eu falo isso, no meio de 7, acho que agora quase 8 bilhões de habitantes no planeta Terra, saber que o Senhor nos chama pelo nome, nos escolhe. Não é assim, não é qualquer um, ele te chama pelo nome. Você que está acompanhando, ele te chama pelo nome, ele te escolhe, ele te escolheu para nessa noite você tá aí assistindo esse podcast porque ele quer falar contigo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não existe coincidência, não existe por acaso no reino do Espírito, tudo está acontecendo porque está dentro da vontade de Deus. E o reino está aí, né, pastor? Com certeza. Como diz a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 4, versículo 17, quando Jesus começou o ministério dele, Jesus começou iniciando falando assim, ó. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, irmãos, o reino dos céus já está disponível para nós. A presença do Espírito Santo já está disponível para nós. Basta você querer e tomar uma posição e prosseguir com o Senhor. E aí, pastor, me diz uma coisa, e desde então começou, como é que começou o ministério que tu tem hoje? Como é que foi a ideia, assim? Então, na verdade, o Ministério Rio do Espírito, ele surgiu, eu me converti numa determinada igreja, eu congregava lá, conheci minha esposa e tal, e fiquei alguns anos servindo lá. E, né, por motivos que só o Senhor sabe, Deus deu a direção, nós nos desligamos e andamos num outro ministério, fomos ordenados pastores, até que um dia Deus nos deu a direção, no ano de 2018, de iniciarmos um trabalho. E nós começamos assim um trabalho na sala da casa da minha mãe. Era eu, minha esposa, minha mãe, minha sogra, meu sogro e o meu sobrinho, que hoje em dia é tecladista lá na igreja, né? O Vinícius, e é líder dos jovens também. Então nós éramos em 6 pessoas, só família, sentados assim na sala de casa, compartilhando o evangelho, compartilhando a palavra. Daqui a pouco a minha esposa convidou uma amiga de trabalho, minha sogra convidou uma pessoa, minha mãe convidou uma amiga, e daqui a pouco a sala da casa da minha mãe estava cheia. E aí veio a necessidade de, que não cabe mais. Aí nós fomos para um primeiro prédio, pequenininho. E assim foi indo, foi algo... Eu costumo dizer que igreja não se abre, igreja nasce. Tem que nascer. A igreja vem do Senhor. Então veio de uma reunião ali, né, que nós estávamos ali compartilhando a palavra na sala de casa e daqui a pouco, quando a gente viu, tomou uma proporção. Não foi nada planejado, não foi algo que a gente desenhou e disse, vamos fundar uma igreja, um ministério. Começou. E foi no ano de 2018. E hoje nós já estamos aí 7 anos já com o Ministério Rio do Espírito. Como eu disse, começou na sala da casa da minha mãe, foi crescendo, alugamos o primeiro prédio, depois foi indo. Hoje nós estamos localizados ali no bairro Matias Velho, aqui na cidade de Canoas, né? E tem sido algo glorioso, assim, Deus tem feito algo extraordinário, oramos muito por um avivamento, tem promessas de Deus sobre a Matias Velho e sobre a cidade de Canoas. Temos orado muito, sabemos que tem muitos pastores, muitos líderes de Canoas orando por isso. Deus está nos conduzindo. E avivamento nada mais é do que a glória de Deus vindo e tomando controle de uma cidade, de uma nação, pessoas se convertendo, milagres acontecendo, né? Vidas sendo restauradas. E nós cremos nisso, temos uma fome, uma paixão, um anseio por viver algo como um grande avivamento nessa cidade. E realmente, pastor, realmente isso, como nós estávamos falando ali nos bastidores, ali está acontecendo isso. No secreto, o Senhor está separando realmente aqueles que estão querendo ter um compromisso real com o Senhor, um compromisso real com o Pai, né? Então Deus está separando e eu tenho certeza, pastor, vai acontecer em Canoas, eu tenho certeza disso, sabe? Tenho certeza disso porque como o Senhor também tem tido uma intimidade com o Senhor e Ele fala o teu coração, fala contigo, e eu tô tendo umas experiências assim muito loucas com Deus, assim, e eu tenho clamado também por esse avivamento em Canoas, na nossa cidade, né? Onde a gente mora, e eu tenho certeza
certeza que vai acontecer pessoas se arrependendo, pessoas aceitando Jesus, porque o Senhor vai estar trazendo para as pessoas o verdadeiro evangelho, o evangelho que cura, que salva, que liberta e que as pessoas sintam de verdade Jesus, né, pastor? Né? Não é uma coisa assim, já vamos para a Bíblia, eu gosto para a Bíblia, né? É que nem lá em Atos, né? Quando os discípulos começaram a pregar o evangelho lá, eles começaram a ver sinais, prodígios, cura, milagres acontecer, né? Sem contar Jesus, né, irmão? Jesus fez inúmeras coisas, né? Então vamos para os discípulos, porque nós fizemos parte dos discípulos ali, né? Então eu tenho certeza que isso vai acontecer, entendeu, irmão? Não é um sonho meu também, de pessoas de cadeira de roda levantar. Sabe? Recentemente a gente viu isso lá no ministério. Oi? Recentemente, um rapaz chegou lá, cadeirante, e poucos dias depois já estava testemunhando na igreja lá, já estava... Tem vídeo até na internet, no Instagram ali, e tá caminhando, né? E Deus opera milagres. Jesus ainda opera milagres. E é tão triste de ver que às vezes tem crente, tem pessoas que estão dentro da igreja, nós estávamos falando ali, tem pessoas que estão dentro da igreja e às vezes não acreditam em milagres. Não, mas isso foi lá para aqueles tempos. Não, o mesmo Jesus de ontem é o que continua operando hoje, né? Às vezes as pessoas... Só que aí que tá. Quando a palavra diz assim, sede fiel no pouco e sobre o muito o Senhor te colocará, ele não tá falando só sobre bênção financeira, ele não tá falando só sobre recurso, ele tá falando sobre tudo. A nossa fé é como um músculo. Ele precisa ser exercitado, e à medida que a fé vai sendo exercitada, ela vai crescendo. É que às vezes a gente só quer começar vendo o milagre do morto ressuscitando, do paralítico andando, e nós temos que começar tendo a fé de ver alguém sendo curado de uma dor de cabeça, de ver alguém recebendo uma provisão de Deus, como nós estávamos falando ali, na época da enchente, poxa, eu tô precisando de uma ajuda, será que não tem ninguém? Aí quando pensa que precisa de uma ajuda, para um carro na frente, assim, alguém tá precisando de ajuda. Pô, isso é um milagre, é Deus mandando. E quando a gente se alegra com isso e começa a exercitar a nossa fé e ver Deus nos pequenos detalhes, aí a nossa fé vai sendo edificada e vai crescendo a tal ponto que vai chegar um dia que nós vamos ver coisas maiores. Nós vamos ver e viver o extraordinário. Eu não tenho dúvida de que cidade de Canoas, o Rio Grande do Sul, o Brasil, há muitas promessas, né? Grandes profetas foram levantados nos últimos anos para falar sobre um grandioso avivamento sobre a nação brasileira. E eu creio nisso. Eu creio também, pastor, eu creio também. E com certeza, e só vai desfrutar aqueles que estiverem posicionados. Aqueles que estiverem posicionados, meu Deus, louvado seja teu nome, Senhor. A presença do Espírito está muito grande, muito grande. Irmãos, a presença do Espírito Santo aqui está muito grandiosa, irmãos. Meu Deus do céu. Então, assim, voltando ao raciocínio, só vai viver quem está posicionado com o Senhor Jesus. E já tocando nesse assunto de posicionados, pastor, hoje o título da mensagem é Arrebatamento, a volta de Jesus. Foi o que o Senhor colocou no meu coração para que este podcast viesse a acontecer, juntamente com a tua pessoa. Arrebatamento, pastor. O que o Senhor pode nos trazer para mim, e que eu estou aprendendo também, né, pastor? E aos ouvintes aí, sobre o arrebatamento, pastor. Porque o Senhor tem colocado no meu coração algo grandioso, pastor. Uma chama ardente no meu coração. Uma chama para a volta do Mestre. Para a volta de Jesus. Perdoe, irmão, porque está muito forte a presença do Espírito Santo. Explica para nós, pastor, sobre um pouco aí do arrebatamento da igreja. Em primeiro lugar, é um grandioso evento em que todos nós temos que estar preparados, né? A gente vê hoje em dia muitas discussões no bom sentido, né? De discutir o assunto sobre se Jesus volta, a igreja é arrebatada antes, durante, depois da tribulação. E ok, são discussões válidas, né? Cada um tem sua linha de pensamento, sua linha teológica. Mas independente de qualquer coisa, eu sou muito prático. Eu sou um cara que quando pergunto sobre essas coisas comigo, se é pra gente entrar, se aprofundar, estudar, a gente entra.
Mas eu sou prático, eu digo assim, irmão, independente se ele vai voltar antes, durante ou depois, esteja pronto. O que importa é que nós temos que estar pronto. Quando ele voltar, nós temos que estar pronto. Ah, vai ser antes, durante ou depois, não importa. O que importa é que a gente tem que estar pronto, irmão. Né? Então, eu creio muito, nós estávamos conversando antes, por incrível que pareça, às vezes tem crentes, tem pessoas dentro das igrejas que não acreditam na volta de Jesus. Ah, mas isso é só uma simbologia. Ah, ele não vai voltar realmente, ele vai vir assim na terra. Vai, irmão. Vai, creia nisso. A Bíblia, ela não mente, a palavra do Senhor, ela não mente. Jesus vai voltar. E por mais que algumas pessoas digam, ah, mas faz tanto tempo que estão dizendo que Jesus está às portas e ainda não veio, isso para mim não mostra que a Bíblia esteja errada ou qualquer coisa do tipo. Pelo contrário, isso só demonstra o grandioso amor de Deus. Ele só não veio ainda porque ele está esperando você estar pronto. A misericórdia do Senhor ainda está aguardando muitas pessoas se aprontarem para a volta do Senhor Jesus. Né? Então é um grandioso evento que vai acontecer sim. Né? E lá na igreja, inclusive, a minha esposa ela é ministra de louvor e tem um hino, um louvor que volta e meia a gente canta lá e que é incrível, né? Que o título é Sublime, da F-Hope. E tem uma parte ali do louvor que canta, ah, como eu espero o dia, né? Em que eu verei a face do meu mestre, né? Vai ser o dia em que a alegria será completa. Então esse dia ele vai chegar e eu creio que está se encaminhando para isso, onde a igreja vai ser levada e vai se encontrar com o Senhor nas alturas, né? E vai ser um momento tremendo. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza também, pastor, que isso vai acontecer. Com certeza que falou um ponto ali que de nós estarmos preparados. E isso é muito necessário para nós. Né? Para aquele que crê no Senhor, para aquele que vai na igreja, para aquele que coloca a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. Irmãos, não temos tendo mais tempo, irmãos. Está na hora de nós se posicionar diante do Senhor e crer de verdade. Crer de verdade e viver o evangelho de verdade. Né? Para honra e glória do Senhor, onde eu trabalho no VIA ali, né? De promotor de vendas ali. E, cara, tem que ver, irmão, ali no local onde eu trabalho, irmão. Pessoas sendo incendiadas pelo testemunho que a gente dá a respeito de Jesus. De falar de Jesus, do teu testemunho por onde quer que tu ande. As pessoas têm que olhar para você e ver que tu é um cristão de verdade. Que tu é um cristão, que tu vive para Cristo, que tu vive para Deus. Não é verdade, pastor? Com certeza. E assim, que nem foi falado. Nós precisamos estar prontos, porque tem 2 pontos aqui que são bem importantes. O primeiro ponto é que a gente precisa levar uma vida reta diante do Senhor, conhecer a palavra, se aprofundar em intimidade, né? Porque, como foi falado aqui pelo Anderson, já não há mais tempo, a gente precisa, né? Chega de viver um evangelho morno. A Bíblia diz que os mornos serão vomitados, a gente tem que ser intenso. Então, abandonar pecado, né? Esse é o primeiro ponto, e viver. Aí tem muita gente que às vezes a gente vai pregar uma mensagem de arrependimento. Gente, vamos mudar de vida. Mas, pastor, mas tem amor. Mas amor nem sempre é passar a mão por cima de alguém. Não há amor maior do que, né, aconselhar uma pessoa a mudar de vida e querer ver essa pessoa indo pro céu, indo pra eternidade. A pessoa que passa a mão por cima, a pessoa que tá sempre ali dizendo, não, tá tudo certo, e compactuando, você não tá amando. Tá vendo a pessoa se afundando, não tá amando. Aí, desculpa te interromper, amado, tá tão bacana esse assunto, mas aí é que tá o segredo, pastor. Tem que pregar o evangelho genuíno. Claro. Se vai doer, irmão, se vai te confrontar, é amor. Claro. É amor, tá aí o amor. Por quê? Porque o pastor tá ali para tá sendo um instrumento de Deus para te trazer a verdade que vai te libertar. Não é verdade, pastor? E tem uma frase que eu uso bastante, porque muitas vezes quando a gente vai pregar uma mensagem de confronto e de arrependimento, a gente escuta algumas frases das pessoas dizendo assim, mas é que Jesus veio pelo pecador, tem que amar, mas a gente tá amando. E aí eu chego a uma conclusão, que isso aqui para mim é muito forte. Ele veio pelos pecadores, mas ele voltará pelos arrependidos. Ele já veio pelos pecadores e o que tinha que ser feito ele fez. Morreu na cruz e deu a todos os pecadores a possibilidade de arrependimento e de salvação.
Mas agora, quando ele voltar, a segunda vinda de Jesus, agora já não é mais pelos pecadores, agora é pelos arrependidos. É por aqueles que creram nele, se arrependeram, mudaram de vida e seguem a Cristo. Então a gente precisa ter isso. Isso aqui é muito forte, é muito sério, porque o pessoal ainda está enganado, dizendo, não, mas ele veio pelos pecadores, Jesus vai vir, vai voltar pelos pecadores. Não, ele veio pelos pecadores. Quando ele voltar, já não é mais pelos pecadores, agora é pelos arrependidos. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E arrependimento, né, no grego, no original, metanoia, está falando nada mais, nada menos do que abandonar o pecado. É abandonar, ainda que você tenha vontade. Isso aqui é muito legal de falar. Porque eu não sei se todos tiveram essa experiência, esse ensino, mas eu recebi um ensino. Antigamente a gente via estudos que falava que a maior evidência de que alguém era arrependido dos seus pecados é quando a pessoa passava a sentir nojo do pecado que ela cometia. E eu vi muito crente se frustrando e abandonando o evangelho por causa disso. Porque as pessoas não conseguiam sentir nojo. E aí elas diziam, não, então eu não me arrependi. Eu não consegui. Eu não cheguei aonde deveria chegar. Eu ainda continuo tendo vontade. E eu gosto muito, nos retiros que eu ministro, que eu falo sobre arrependimento, eu gosto muito de citar isso. Nenhum ser humano vai sentir nojo do pecado. Ninguém. Porque a Bíblia fala que vai ser uma luta constante entre a carne e o espírito. A nossa carne continua desejando pecado, a nossa carne é corrompida. Então, arrependimento não é sentir nojo do pecado, é abandonar o pecado ainda que sinta vontade. Um cara que teve problema com alcoolismo, ele entregou a vida para Jesus, ele decidiu parar com o álcool. Se tu largar uma lata de cerveja, de cachaça, de vinho na frente dele, ele vai ter vontade. E isso não faz dele alguém que não se arrependeu, não. Agora, se ele fugir daquilo ali, ainda que sinta vontade, essa é a maior evidência do arrependimento. É alguém que diz assim, não, cara, eu mudei de vida, eu me arrependi. Porque eu não me arrependi no sentido de sentir nojo do pecado. Eu me arrependi porque eu entendi que o que eu fazia ofendia, feria a Deus. E eu tô arrependido. Isso me dói de saber que eu ofendi aquele que me ama. Então eu tomo uma decisão. Eu posso ter vontade, desejo de fazer coisas erradas, mas eu estou numa firme convicção. Eu decidi que eu não vou fazer. Eu vou lutar contra isso, contra essa vontade. Isso é arrependimento. Então talvez você que está assistindo aí, talvez esse momento seja Deus falando contigo, tirando um jugo, um fardo das suas costas. Às vezes tem pessoas que cresceram na igreja, depois de um tempo se afastaram. Por quê? Porque, mas eu não sou perfeito, ainda não consegui... eu ainda não abandonei o cigarro, o álcool, por isso que eu não estou na igreja. Irmão, você nunca vai abandonar sozinho. Não tem que abandonar para ir, tem que ir para abandonar. Né? E esse é um ponto. E aí no início eu falei que eram 2 pontos. E o segundo ponto, que a gente fala muito de abandone o pecado, abandone isso, abandone aquilo. Parece que a gente está colocando um fardo nas costas das pessoas, né? Uma obrigação de ter que abandonar. Temos que abandonar, mas esse é um ponto. Agora vem o segundo ponto, que para mim é ainda melhor. Que isso não é somente uma obrigação, mas a partir do momento que tu começa a se relacionar com Cristo, uma vida de oração, é automático. Não vai precisar ninguém sentar na tua frente e dizer assim, tem que parar com isso, tem que mudar essa roupa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não precisa. O Espírito Santo começa a nos constranger. O que bebia já não bebe mais, o que fumava já não fuma mais, Irmão, o que adulterava já não adultera mais, porque o cara entendeu, ele começa a se sentir sujo, ele diz, não, eu tenho que parar com isso. Ninguém precisou apontar o dedo e dizer, sem vergonha. O Espírito Santo vai constrangendo. Eu não sei, eu não nasci num lar cristão. Então, assim, como testemunho, tá? Não é demérito isso, mas na adolescência, até hoje é assim. É normal nas escolas, nos lugares, por aí eu vivi num ambiente de futebol, né? Então tinha muito disso. Palavrão era mato, né? Até para cumprimentar amigo. Às vezes a gente fala até para elogiar alguém usa um palavrão, de tão comum que isso virou no mundo. Ô, seu filho não sei do que. Era normal. E aí a gente começa a perceber que ninguém precisou chegar e dizer, é feio, para de falar isso. O Espírito Santo vai nos constrangendo de tal forma que hoje em dia a gente não fala mais, e pior, ou melhor, além de não falar, às vezes só quando a gente passa num lugar e ouve outra pessoa falar, parece que aquilo já fere o ouvido da gente. Já é um negócio,
Essa é a maior evidência, a maior prova de que não é algo forçado, que alguém enfiou goela abaixo. É o Espírito Santo que vai trabalhando. Exatamente. E ele vai fazer isso na sua vida também. Aí você que está em casa, seu marido, sua esposa, seus filhos, talvez você tenha orado pela sua família que está afastada, que está perdida. Pode ter certeza, tem uma promessa. E essa eu cito constantemente na igreja. A gente ora muito pelas famílias, por restauração familiar. E tem uma promessa de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Né? Nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta para ele vazia. Pelo contrário, ela vai e cumpre o propósito para o qual foi designada. E uma das palavras, as promessas que estão na Bíblia, que Deus declarou e que nós temos que reivindicar e nos apoderar dela, é aquela que declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós precisamos nos apegar nisso. Você que tem orado pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa, tenha fé. Tá chegando o momento do milagre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Com tudo isso que tá falando aí, é posicionamento, irmãos. É posicionamento, é relacionamento com Jesus. Foi o que o senhor falou. É relacionamento com Jesus. Se não tirar um tempo para ler a Bíblia, né? É um devocional teu com o Senhor todos os dias, um tempo de leitura da palavra, de oração, de jejum, né? Ter um relacionamento com o Espírito Santo, é que nem o pastor falou. Tu não vai ser obrigado a nada. Automaticamente, porque isso aí vai gerar o quê? Vai gerar temor. Claro. Vai gerar temor, entendeu? Tu começa a ver, tem algo assim, ó. Já vindo na mente, tem algo que o pastor Juliano lá, isso marcou meu coração, marcou minha vida, pastor. Teve um dia, já o 3º ou 4º podcast que eu menciono isso. Ele pregando em cima do púlpito e disse assim, ó, que o Senhor está 24 horas nos observando. Que é fato, entendeu? Pastor, quando ele pregou essa mensagem, no geral, a mensagem entrou como uma flecha no meu coração. Isso. Não é medo, é temor. Temor, claro. É temor. Que quando a gente começa a entender que nós somos chamados, nós somos escolhidos pelo Senhor, Ele está nos observando. Ele está observando o que eu estou vendo no celular, ele está observando o que eu vou assistir na televisão, ele tá observando. Bom, meu Deus do céu, que loucura. Os pensamentos da gente, cara, ele vê tudo. Com certeza. E sabe que isso aí é muito interessante, porque vou falar algo aqui que todo o pecado cometido, ele é uma manifestação de falta de fé. Por que eu falo isso? Porque vamos dar um exemplo aqui. Né, já que foi falado aqui, o Senhor ele nos analisa e nos vê 24 horas por dia, isso é fato. Aí vamos dar um exemplo. Uma pessoa que está presa lá no pecado de pornografia. Um adolescente, um jovem, talvez você está aí assistindo, os adolescentes, os jovens, está preso no pecado de pornografia. Aí o que ele faz? Ele espera o pai e a mãe sair de casa e vai lá e acessa a internet. Por que ele faz isso? Porque ele está sozinho, o pai e a mãe não estão juntos. Se o pai ou a mãe pegar uma cadeira e sentar do lado dele ali no computador, ele não faz isso. Por quê? Porque o pai está perto. Se o pai está do lado, ele não vai ter coragem de fazer sabendo que tem alguém analisando ele. Exatamente. Agora, quando a gente transfere isso para uma realidade espiritual, a pessoa pode estar sozinha no quarto. Mas por que ela continua fazendo? Porque ela não está tendo fé, ela não entendeu que ainda que ela não veja, Deus está ali. Ou seja, Deus está vendo. Então, quando teu pai, tua mãe está sentado do teu lado, tu não faz porque tu sabe que tem alguém te vendo. Mas tu sabe porque tu tá vendo, é algo palpável, é material. Agora, mesmo quando o pai ou a mãe ou qualquer pessoa não está ali, ainda que tu esteja, entre aspas, sozinho num quarto, a gente precisa compreender que nós nunca estamos sozinhos, o Senhor tá ali vendo. Isso é um motivo a mais para tu continuar não fazendo, porque tem alguém te analisando, tem alguém te observando. E a palavra mesmo que diz, né, que é tão tamanha, que estamos arrodeados, não lembro bem o versículo, estamos arrodeados de tão grande testemunha, como que é? Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Tá em Hebreus também, exatamente. Hebreus é um livro, uma carta incrível, né? Hebreus, né? Isso. Imagina, irmão, nós estamos rodeados de testemunha das pessoas, em primeiro lugar, né? Deus, os demônios, e assim vai, né? Com certeza. Né? Assim vai, né? Agora tu imagina. Entendeu? Então, quando a gente, irmãos,
Que assunto tremendo isso, meu Deus, louvado seja Deus. Eu te falei, né? Irmãos, eu não uso esboço nenhum, irmãos, entendeu? Eu tinha comentado com o pastor lá aqui que a primeira que eu fui fazer deu tudo errado. Fiquei nervoso, meu Deus. Aí eu entendi que eu não preciso fazer esboço nenhum. Quem guia é o próprio Espírito Santo. Então, irmãos, não adianta, irmãos. Não adianta a gente fugir, porque Deus está vendo tudo. O Senhor nos contempla 24 horas por dia, a todo momento, a todo instante. Quando você entender que você foi chamado, você foi escolhido e que Jesus morreu naquela cruz, pagou um alto preço por mim, por cada um que está assistindo aqui, por cada um que está aqui, irmãos. Onde foi ministrado assim, ó. Que nós temos aqui um breve tempo, né? Um breve tempo de vida aqui. O máximo aí, vamos dizer, é 90 anos caindo aos pedaços, talvez. 90 anos. Agora, tu imagina, o que tu vai escolher? Tu vai escolher viver até os 50, até os 65, quando tu já chegar bem enxuto com 60 anos, praticando as práticas pecaminosas e ir para o inferno? Ou tu prefere não fazer, obedecer ao Senhor, negar todos os prazeres deste mundo e viver uma eternidade com o Senhor? Qual é a tua escolha? Né, pastor? Qual é a escolha? E o grande trabalho do inferno nesses dias é justamente fazer a humanidade não pensar na eternidade. Assim como, na verdade, tudo que acontece no reino espiritual, na verdade, tudo que acontece no mundo físico é reflexo daquilo que acontece no espiritual. E aí, assim como a gente vê pessoas aqui na Terra mesmo, pessoas que às vezes conquistam dinheiro, empresas e tudo, e aí chegam numa determinada idade e falam assim, puxa, botei tanta coisa fora, joguei tudo fora, não investi, não pensei no futuro, já tive isso, já tive aquilo, botei tudo fora. Assim como as pessoas passam por isso aqui na Terra com relação à empresa e dinheiro e tudo mais, o trabalho do inferno é para que as pessoas façam o mesmo na questão espiritual. De as pessoas viverem o presente, o agora e dispensar e gastar o tempo que elas têm, a vida que elas têm, sem pensar no amanhã, sem pensar no futuro. Porque essa vida que nós vivemos aqui, ela é passageira. Mas nós vamos viver uma vida eterna. E às vezes é até difícil pensar, dimensionar a eternidade, porque é um negócio que não tem fim. É eterno. É até difícil entender. É eterno. Né? Então, imagina, tudo que nós vivemos aqui na Terra é um investimento para aquilo que nós viveremos na eternidade. A verdadeira vida é a eterna. Aqui é só um investimento, a experiência, né? Então a gente precisa ser bem ciente, bem consciente do que fazemos aqui, investimos a nossa vida. E aí, uma coisa muito, muito legal também, eu tô falando aqui, tomando tempo. Fica tranquilo, fica à vontade. Agora eu vou falar pros crentes. Às vezes tem pessoas que estão assistindo, pessoas que Deus vai te tocar hoje, Deus vai te pegar hoje. Enfim, você vai entregar sua vida para Jesus hoje, Deus tem uma obra linda na tua vida. Mas agora eu quero falar com aqueles que já são cristãos. Irmão, a gente precisa ter uma responsabilidade. A palavra é responsabilidade. Até com relação à volta de Jesus, nós precisamos influenciar pessoas ao nosso redor a entregarem sua vida ao Senhor, para que quando ele voltar, as pessoas estejam à espera dele, né? Pessoas sejam salvas. E por que eu digo que é responsabilidade? Porque eu conheço muita gente que tem decisões erradas, faz coisas erradas, e quando são cobradas, elas falam assim, mas eu não fiz mal para ninguém, só fiz para mim mesmo. Não incomodo ninguém, só faço as minhas coisas, problema meu. E no mundo espiritual e no evangelho, a gente precisa entender que isso não existe. Todas as nossas decisões, elas vão influenciar aqueles que estão ao nosso redor. A gente precisa ter uma grande responsabilidade. As tuas decisões vão influenciar a vida dos teus filhos. E olha só, a Bíblia diz que Deus visita o pecado dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. Mas também Deus é tão bondoso, tão amoroso e tão misericordioso que também diz que esse mesmo Deus, agora ele visita a bênção dos pais nos filhos, até a 1000ª geração. Então, uma decisão bem tomada, ela vai influenciar positivamente na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos, tataranetos e por aí adiante. E eu sempre gosto de pensar muito na história de Acã, né? Quando Josué entra na Terra Prometida e primeira cidade conquistada, Jericó, e Deus fala, olha, essa cidade é minha.
Isso aí é a primícia. Essa aqui vocês não vão pegar nada. Destruam tudo. E aí tinha um homem chamado Acã que ele foi lá e escondeu. Escondeu uma capa, escondeu uma barra de ouro. Ele escondeu e Deus tinha falado que não era para fazer isso. Aí Josué vai conquistar a segunda cidade, a cidade de Ai, uma cidade muito menor, com um exército muito menor. E eles são derrotados. Aí ele pensa... Poxa Deus, mas Jericó era muito maior, com um exército maior, e o Senhor nos deu a vitória. Agora na cidade de Ai, a gente foi corrido de lá. O que aconteceu? E aí Deus responde dizendo: há imundície no meio de vós. Vocês pecaram contra mim. E aí Josué: não, mas quem pecou? Não fizemos nada. Não, tira a sorte, aí vocês vão descobrir quem foi o cara. Aí eles chegam até Acã, descobrem que foi ele. E por que eu tô contando essa história? Por causa da responsabilidade. Me chama a atenção, porque quem pecou, quem errou foi Acã. Mas a Bíblia diz que por Acã ter pecado, ele morreu, seus filhos morreram, seus servos morreram, seus animais morreram, ou seja, todo mundo pagou o preço. Então é uma responsabilidade. A gente precisa ter essa responsabilidade cristã de entender que as nossas decisões, elas vão afetar a vida das pessoas. Os seus filhos vão ser afetados pelas suas decisões, seus netos, seus bisnetos, as pessoas que estão ao seu redor. Então, hoje em dia, quando você entrega a sua vida para Jesus, não é só um privilégio para você. Agora eu estou salvo, glória a Deus, sou crente. Não, você está semeando uma semente para gerações, para sua descendência. Seus filhos vão ser abençoados, seus netos, seus bisnetos, sua casa, sua família. Então, isso é muito importante. E aí eu comentei isso porque o Anderson falou a respeito de testemunho. Né, tá lá no trabalho e tá dando testemunho, as pessoas estão sendo transformadas ao redor. Isso é muito importante, porque a decisão dele de entregar a vida para Jesus, a decisão de levar uma vida reta e de ser testemunha, de deixar a glória de Deus ser manifesta por através da vida dele, tá impactando vidas, tá influenciando vidas. Às vezes é uma pessoa que entra lá no mercado que a gente nem sabe. Às vezes a gente não sabe, talvez naquela manhã aquela pessoa acordou decidida a tirar a vida dela, ou ia ser o último dia dela. E ela vai lá e encontra alguém que às vezes, irmão, é num detalhe. Às vezes é, opa, tudo bem, olha só. Saber que Jesus te ama, deu. Às vezes é um sinal que a pessoa tinha pedido. Eu conheço o testemunho de alguém que estava decidido a tirar a vida e pela manhã acordou e disse: Deus, meu último dia. Ou o Senhor fala comigo hoje, mostra que o Senhor vai mudar a minha vida, que a minha história, que o Senhor ainda me ama e não esqueceu de mim, ou eu não tenho mais por que estar vivo. A pessoa fez essa oração de manhã e foi viver o dia dela. Lá pelas tantas, durante o dia, no mercado, em algum lugar, alguém parou ela na rua e disse assim: eu não sei porquê, mas só sinto te dizer que Jesus te ama. Uma frase, irmão, mudou a vida da pessoa, salvou alguém que estava decidido pela morte. Porque a oração dela é: ou o Senhor fala comigo e me mostra que o Senhor ainda me ama, ou eu não tenho mais por que viver. E aí, numa simples frase, alguém diz assim: eu sinto de te dizer, Jesus te ama. Aquela foi a resposta. Então, olha como Deus faz, às vezes, na simplicidade. Simplicidade, isso já aconteceu também comigo ali no trabalho. Ali são inúmeras, tem inúmeras histórias aí, irmãos. Ô, pastor, tem inúmeras histórias ali, mas só vou contar essa. Que aconteceu, uma delas que aconteceu ali. Eu tô trabalhando assim, eu trabalho nos corredores ali, né? Tô fazendo o trabalho da minha empresa ali, que eu não sou funcionário do Via, eu sou funcionário de uma outra empresa. Isso. Eu tô ali e tá um rapaz do meu lado trabalhando também. E ele chegou, a gente sempre cumprimentava, aí, beleza? Eu sou muito quieto, né? Muito quieto, mas se tu me deixar eu falar, irmão, nossa, já era, né, irmão? Tá pego também. E ele chegou pra mim: e aí, cara, beleza? Tudo certo, irmão? E eu assim, é uma oportunidade, eu já falo de Jesus, irmão. É uma oportunidade, eu falo de Jesus. Talvez que ele falou, talvez pode ser a única oportunidade que ele tá precisando, tipo, tá tendo pra ouvir de Jesus. Aí quando eu vejo assim, irmão, tem uma guria aí que eu vou ficar com ela, cara. Ela trabalha de noite e sai de manhã, às 7 horas da manhã, a guria, né? É mesmo, irmão? Que horas que ela sai daí? Ela sai 7 horas, nunca vi ela aí. Eu disse pra ele: eu nunca vi ela aí. Não, cara, eu acho que eu vou ficar com ela, cara. Mas ela é da igreja. Irmão, quando ele falou que é da igreja, irmão, deu. Já era a oportunidade que eu precisava, irmão. E eu digo: é mesmo, irmão? Ela é da igreja? Sim, é da igreja. Ela tem um filho e coisa e tal. Ele começou a contar um pouco da guria, né? Eu digo: vou pegar ela, vou ficar com ela, meu. Eu digo assim: cara, mas deixa eu te falar uma coisa. Tu sabe que ela é da igreja, né? E, cara, ela tá procurando alguém provavelmente pra casar.
entendeu? Não vai pegar ela para machucar ela, entendeu? Porque ela é da igreja, irmão. Por que tu não conversa com ela e vai para a igreja, então? Sim, Né? Vai para a igreja, né? Um relacionamento saudável. Mas tá difícil, né? Não, mas com certeza tu deixar Jesus entrar na tua vida e com certeza o Senhor vai unir vocês. E ali começou, irmão. Começou e a conversa foi longa. Levei mais ou menos umas 2 horas para falar de Jesus para ele. Ele ficou tão impactado, pastor, tão impactado que ele estava desviado e ele voltou para Jesus. Sabe? Ele voltou para Jesus bem faceiro, me mandou áudio, pegou meu número. Cara, tô voltando para Jesus agora. E tá indo na Assembleia de Deus, né? Eu digo, glória a Deus. Esqueceu, guria? Sim. Esqueceu, guria? Ele cara, nunca ninguém me falou de Jesus dessa maneira que tu tá me falando. Não, mas é mesmo, irmão. E aí comecei a contar para ele de Jesus, Deus. Foi algo assim, ó, extraordinário que Deus fez assim, nesse momento, né? Então, às vezes, pode ser a oportunidade que a pessoa tá precisando ouvir de algo sólido, né? De Jesus, né? De um bom testemunho, de falar de Jesus. Então, cara, assim, irmãos, se doem um pouco mais para as pessoas, falem de Jesus, não tenham vergonha, porque o próprio Espírito Santo vai colocar as palavras certas no momento certo para te pegar e falar para a pessoa, sim ou não, pastor? Né? Não precisa tu te preocupar, é na hora certa, no momento certo, o Espírito Santo vem e coloca as palavras na tua boca e tu vai evangelizar essa pessoa. Então, não se envergonhe e mergulhe mais no Senhor. Para quê? Porque as pessoas estão precisando, pastor. Estão precisando, entendeu? Estão precisando ouvir de Jesus. Se eu não me engano, não lembro onde é que está o versículo também, que eu sou meio esquecido, né? Eu tô com quase 50 anos, né? Meu Deus do céu, né? Não parece, né, irmãos? Eu tô quase com 50 anos. E 48, para ser mais exato, né? E que diz, né, que a humanidade ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus, né? A criação aguarda com expectativa, ansiosa. Isso pela manifestação dos filhos de Deus. Agora tu imagina tu fazer parte disso. Imagina tu ser um filho de Deus manifestando o reino dele para as pessoas. Né? 18, 19, a partir do 19 começa a falar isso. E as pessoas estão famintas, estão sedentas. A própria palavra de Deus diz, chegaria o dia, e eu creio que já chegou, em que Deus derramaria fome e sede sobre a face da terra. Não fome de comida, nem sede de bebida, mas fome e sede da sua palavra. E a gente vê, às vezes a gente para na frente das pessoas e começa a falar, as pessoas ficam assim, ó, com expectativa, querendo. Até porque todo mundo que tenta encontrar resposta fora de Cristo, na verdade não é por maldade, elas só estão procurando resposta. Sim. Né? E às vezes nós que temos a resposta, às vezes a gente retém. Isso aqui é muito forte. Se não me falha a memória, Romanos capítulo 1, versículo 18. A partir do versículo 18. Até vou olhar aqui para dar certinho. Mas assim se eu não me engano é Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Quer ver? Olha o que diz, isso aqui é muito forte. É isso aí mesmo, ó. Viu? Não tô errado. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Diz assim, ó. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Agora, olha só. A Bíblia vai dizer que a ira de Deus não se manifesta contra o pecador. Não se manifesta por causa do pecado. Olha só o que está escrito. A ira de Deus se manifesta do céu contra a injustiça dos homens, que conhecendo a verdade, a retém para si. Agora, olha só, o que eu entendo com isso? Quem é a verdade? É Cristo. Então, a ira de Deus se manifesta contra homens que conhecem a verdade e a retém para si. Ou seja, se eu conheço a Cristo, eu não posso reter ele para mim, é só meu. Eu preciso compartilhar. Então, a Bíblia está falando que a ira de Deus se manifesta do céu contra aqueles que conhecem a Cristo e não compartilham. Então a gente não pode perder a oportunidade. A gente conhece a verdade, tem que falar, irmão. Vamos evangelizar. Que encaixa, né, naquele detalhe, pastor, que nós estávamos conversando ali atrás agora aí, que tu pega a tua Bíblia, vai para o culto, do culto para casa e deu tudo certo, e deixa a Bíblia. Não. O Senhor quer te usar. Claro. O Senhor quer te usar. Talvez não vai ser num púlpito. Exato. Não vai ser. Tu quer ver mais? Tu quer ver mais? O púlpito tem um mar vasto.
O teu Imagina. púlpito pode ser o Uber, o teu púltito pode Isso. ser a mesa do escritório, o teu púlpito. Cara, é um mar infinito de púlpito para te pregar a palavra de Deus. É que nem eu, meu púlpito é as ruas, meu púlpito é onde eu trabalho, meu púlpito é o Uber que eu venho vindo agora, falo de Jesus, a todo momento, nas oportunidades eu falo. Então, não precisa ser necessariamente em cima de um púlpito, num palanque, né, pastor? Mas te prepara, busca o Senhor, não retenha. Porque, na verdade, um dia nós vamos ter que prestar conta. Entendeu? Vai chegar o grande dia. Né, pastor? Vai chegar esse grande dia, irmãos, que um dia virá o juízo, virá o trono branco e nós vamos ter que ir lá, tá aqui, né, perante o trono do Pai e já era, o juízo, irmãos. Que nem, Imagina, pastor, que Deus nos livre, que não aconteça conosco, né, irmãos? Imagina Jesus dizer, irmão, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. É terrível, irmão. Não. Isso não, tá amarrado mesmo, irmão. Mas só que, né, temos que nos preparar. Para isso não acontecer conosco. Exatamente. E outra coisa também. Porque a gente tá aqui, né, rindo, gostado do Felipe falou amarrado, mas, cara, isso é uma evidência real nas nossas vidas. Infelizmente, para muitos vai acontecer. Entendeu? Para muitos vai acontecer, mas isso é real, né, pastor? Né? Então, a importância de nós nos alicerçar na palavra de Deus. Exatamente. Né, pastor? E não pode ser um empecilho, porque uma das coisas que eu mais vejo as pessoas falarem mas é que eu não entendo, eu não sei muito, eu não sei o que falar, eu não me acho capaz, eu ainda não sou um pastor. Irmão, é para todo crente, não precisa ser pastor. E aí sempre tem uma palavra quando alguém fala isso, que Deus quer te usar na tua simplicidade. A gente tem que sair desse ambiente de competição, de comparação, de que, porque o Anderson fala bem, então agora, eu não vou falar, eu não falo como ele, mas não tem que falar mesmo, né? Deus chamou cada um com um dom, com um talento. Uns têm um dom para ser um evangelista, o outro vai ser um mestre, vai ser mais no ensino. Deus chamou cada um de uma forma. Agora, no último domingo eu comentei sobre isso, a respeito da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que ela falava muito, que ela chegava nos lugares, ela olhava para as pessoas, ela tinha uma compaixão, parecia que vinha um monte de palavra, um monte de coisa, assim, ela queria falar tanta coisa para aquelas pessoas, que quando chegava na frente da pessoa, parece que ela travava, ela não sabia o que falar. Ela dizia, eu não consigo, não sei me expressar. E daí teve uma antiga pastora minha, que também era da minha mãe, minha família congregava nesse ministério na época. Uma vez ela foi orar pela minha mãe e ela disse assim, olha, Deus me mostra que Deus colocou uma unção de compaixão na senhora, um coração. E vou lhe dizer, quando a senhora chegar diante de pessoas e não souber o que falar, não precisa nem falar, só dá um abraço. E pessoas vão ser curadas através desse abraço. E aí o que a gente pensa? Que eu preciso ter uma grande pregação, eu preciso saber falar muito bem. Não, às vezes é na simplicidade. E tem um texto que eu gosto muito de usar, que está em Joel, capítulo 3, versículo 10, que até vou ler para você que está em casa, diz assim, a partir do versículo 9. Joel 3, 9 e 10 diz assim, proclamai isso entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Aí o versículo 10, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, forjem espadas das vossas enxadas e forjem lanças das vossas foices e diga ao fraco, eu sou forte. Sabe o que eu entendo com isso? Olha o que Deus está falando. Ele está dizendo, você vai fazer da sua enxada uma espada de guerra e da sua foice uma lança. Ou seja, ele está falando assim, aqueles que trabalhavam num campo, os camponeses, homens e mulheres simples, que estavam no dia a dia, ali usando instrumentos para colher, para plantar, aquilo que eles usavam, a capacidade que eles tinham para trabalhar no dia a dia, aquilo ali vai ser usado como instrumento de guerra. Sabe o que eu entendo disso? É Deus falando assim, às vezes para ti pode parecer simples. Eu não sei pregar, eu não tenho uma grande mensagem, mas às vezes a tua loja, a tua banquinha, o teu Uber, aquela tua ferramenta que era a tua foice, era o teu método de trabalho dia a dia, para Deus aquilo ali pode ser transformado em uma grande espada, pode ser transformado em uma grande lança. Ou seja, aqui Deus está falando para pessoas simples pegarem instrumentos simples que elas usam no dia a dia e usar aquilo ali como um instrumento de batalha.
Então, Deus está falando que está chamando pessoas simples para fazer coisas grandes. Amém. Não precisa ter uma grande mensagem. Pega o que tu tem nas mãos. O que tu tem nas mãos? Usa isso aí, Deus vai te usar de forma poderosa. Juntando tudo isso, pastor Lai, tudo isso que tu acabou de falar aí, e lá atrás, lá também nós temos a responsabilidade que vai atingir nossas famílias, vai atingir nossos filhos, vai atingir as pessoas do nosso derredor. Olha a palavra que diz, juntando tudo isso que nós estamos falando aqui, o que tu acabou de falar. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, diz: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. Olha só, ele tá ordenando hoje, irmãos. Olha só, olha o que ele está fazendo. O Senhor está te ordenando hoje. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha que tremendo. Ó, e todas essas bênçãos, louvado seja Deus, virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tu tá me entendendo? O segredo? O segredo é obedecer, é ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer a voz do Senhor. O que a gente aprende? Não precisa nem ficar correndo atrás das coisas, irmão. A Bíblia diz, as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Não é você que vai correr atrás delas, elas vão correr atrás de você. Meu Deus, que forte, né? Meu Deus, cara. Ô, a presença do Espírito Santo aqui, meu Deus, tá tremendo. Você que tá assistindo aí, já pode ver aí que tá acontecendo ao natural aqui, entendeu? O Espírito Santo vai colocando as palavras, vai colocando nos nossos corações, então vai fluindo, entendeu? Pastor, porque já vamos estar acabando aqui, que pena, né? Vamos marcar uma outra vez, pode ter certeza, né? Eu quero ver se eu faço também, eu vou até te convidar também, já de antemão aí, eu vou fazer eu, tu, o pastor Summer e o pastor Jonathan. Nós três, nós quatro aqui vamos bater um bate-papo bem legal, vamos pedir pro senhor nos direcionar aí o tema. E aí eu vou convidar, já tô te convidando, na verdade. Só vou ver o dia, a data, para os outros dois também, pro Summer e pro Jonathan. E vamos fazer essa união aí, que vai ser benção demais. Conta comigo. Uma palavra aí, irmão, uma palavra aí para quem tá nos ouvindo aí, para quem vai ouvir o podcast. Deixa uma palavra aí, irmão, para que possa edificar a vida dessas pessoas que já desde o início, né, é para edificar, mas algo que venha do teu coração para deixar para essas pessoas que estão ouvindo. Olha, mais do que nunca, a palavra que pulsa no meu coração, tem pulsado na minha vida e eu gostaria de deixar para todos, é intimidade. Irmão, não tem como. É intimidade com o Senhor, é descobrir um Deus vivo, real. Não é aquele Deus distante que está no céu e que você tem que pedir, torcer para que ele de longe te ouça. Mas ele é Deus presente, é aqui agora, Emmanuel, Deus conosco. E não só Deus conosco, mas Deus dentro de nós. Ele habita dentro de cada um de nós. Então é buscar intimidade. É uma vida de comunhão com Deus. Quando a gente fala de vida de oração, parece um negócio tão penoso para algumas pessoas. Eu vou ter que ir lá, dobrar o joelho, orar. Não, é vida de comunhão, de intimidade. É prazer de estar na presença de Deus, de falar e ele te ouvir e de você ouvir ele. Isso muda a história. Isso faz com que a gente abandone coisas erradas, como nós falamos hoje, não porque alguém te impôs, mas ele começa a transformar a tua vida. Eu creio que mais do que nunca é um tempo de a igreja buscar intimidade com o Senhor. E talvez você tá aí por acaso, passou aí, acabou assistindo, viu esse link, o vídeo, abriu. Você não é crente ainda, não era. Hoje o Senhor vai te pegar em nome de Jesus, né? Deus tem uma obra grandiosa para tua vida. Ele é teu criador. Ele é o Senhor. Ele te formou, ele te escolheu. Não há propósito, não há vida longe do Senhor. E eu quero finalizar. Irmão, porque eu me lembrei agora, eu falei que não há vida longe de Deus e eu me lembrei de uma coisa que eu sempre compartilho. Lá em Gênesis, vai falar que Deus criou todas as coisas pela palavra. Preste atenção, Deus criou as coisas pela palavra. O ser humano, ele formou com as próprias mãos. Ele disse, façamos nós o homem. Mas quando Deus foi formar as coisas, foi pela palavra. E me chama muito a atenção porque quando Deus foi criar as plantas, ele liberou uma palavra declarando, terra, produza as vossas plantas. E as plantas, as ervas foram geradas pela terra. Então a fonte de vida, a origem das plantas é a terra. Quando você arranca a planta da terra, ela morre, porque você desligou ela da fonte de vida dela.
Aí depois Deus deu uma ordem e disse: águas, produzam os vossos peixes, os monstros marinhos, e a água gerou os peixes. Então, quando você tira o peixe da água, em poucos segundos, ele morre. Porque você desligou o peixe da sua fonte de origem, a fonte de vida dele. Mas quando Deus foi formar o ser humano, ele não terceirizou. Ele não mandou a terra e nem a água. Quando foi formar o ser humano, ele disse: façamos nós, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a fonte de vida, a origem do homem é Deus. Então, quando o homem é tirado da presença, quando o homem se afasta da presença de Deus, ele morre. Porque ele foi desligado também da sua fonte de vida. Não necessariamente uma morte física, mas uma morte espiritual. Não há propósito, não há alegria, não há vida longe de Deus. Se você quer viver uma vida com propósito, com uma alegria, uma vida abençoada, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer, com certeza. A igreja, pastor, onde é que fica? Passo para o pessoal aí que vai ouvir. É verdade. Fica o convite aí, você que está nos acompanhando. Se você está congregando em algum lugar, fica lá. Quando quiser nos visitar, não tem problema, vai ser benção. Mas você que está procurando um lugar para congregar, né? E tá aí, né? Querendo um lugar, uma casa, pode ir lá nos conhecer, nos visitar. Faça uma visita lá. Ministério Rio do Espírito, na rua Novo Hamburgo, número 565, bairro Matias Velho, aqui na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul. Rua Novo Hamburgo, 565, bairro Matias Velho, na cidade de Canoas. Os nossos cultos são sempre às quartas-feiras, está acontecendo o culto agora, minha esposa está lá ministrando. Quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 19h30, 7h30 da noite. Vai ser um prazer te receber lá. Amém, glória a Deus, pastor, é uma honra, foi uma honra e é uma honra tê-lo aqui comigo, aqui, né, na mesa com Jesus, né, o qual ele mesmo, o próprio, te trouxe aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E, cara, vamos marcar aí, que nem eu falei, vamos marcar mais uma vez, vou ver a data direitinho, e vamos fazer esse bate-papo entre os três pastores, tu, o pastor Summer e o pastor Jonathan. Eu tenho certeza que vai ser um momento glorioso, né, irmão? Vai ser um momento glorioso. E eu vou dizer para ti mais, vai ser a união, né, irmão? Amém. Né? Vai ser a união, né, irmão? Vai ser a união que vai começar, né? Juntar aí a galera de Canoas aí, né? E vai ser benção. E para finalizar, irmãos, Jesus voltará. Esteja atento e se prepara. Jesus voltará. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, 17 e 18 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, irmãos, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, preparem-se para a volta de Jesus. Jesus voltará a qualquer momento, num piscar de olhos. Num piscar de olhos acontecerá o arrebatamento da igreja. Deixe incendiar o teu coração. Deixe incendiar o teu coração pelo Mestre, pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deixe incendiar o teu coração para a volta dele. Ele voltará. Breve, ele voltará. Deus abençoe grandemente. Até a próxima, em nome de Jesus. Paz.